Oi, vídeo 4. Bem, para continuar contextualizando esse tema, eu venho apresentar uma hermenêutica muito simples para você entender a mensagem que o Senhor quer passar para mim e para você. Então vamos lá. O barco representa o centro da vontade de Deus. As redes que Pedro estava lavando representam os dons que o Deus distribui a cada um de nós. Pedro e os demais apóstolos representam aqueles que estão em Cristo. Então vamos lá. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava perto do lago de Genezaré. E por ele estar sendo ali seguido por uma grande multidão que apertava de tudo quanto era lado, ele viu dois barcos e se aproximou e subiu em um dos barcos, o qual era o de Simão Pedro. E Pedro e os demais apóstolos tinham descido, os demais pescadores tinham descido do barco e estavam lavando as redes para poder guardar. E Jesus sentou à popa do barco, pediu Pedro que afastasse um pouquinho, e dali Jesus começou a pregar a palavra. Jesus sabia da necessidade de Pedro? Sim. Jesus podia mandar Pedro lançar as redes ali na beira do mar? Sim. Jesus estava preocupado com isso? Não. Qual foi a primeira atitude de Jesus quando ele entrou e sentou no barco? Ministrou a palavra à multidão. Ministrou a palavra a todos aqueles que estavam atentos à sua voz. Inclusive Pedro. Pedro estava lavando as redes, mas ele estava atento aos ensinamentos de Jesus. Pedro estava lavando as redes, porém estava atento à voz de Jesus. Jesus, quando terminou de pregar, Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, volta-te ao mar e lance a rede. Querido, entenda uma coisa, a Bíblia está descrevendo alguns dos milagres de Jesus. Não significa que vai acontecer com você da mesma forma que aconteceram com os apóstolos. Mas a essência é uma só. Foi tanto naquela época como vai ser agora e para quem vier depois de nós. O poder. Porque não existe nada demasiadamente difícil para aqueles que vivem sob a autoridade da palavra de Jesus. E Pedro, quando estava lavando as redes, ouvindo a mensagem, ouvindo a palestra de Jesus para a multidão, quando Jesus dá a ordem de voltar ao mar e lançar a rede, Pedro fez a seguinte declaração: Senhor, temos nós trabalhado a noite toda e nada pescamos. Pedro era um exímio pescador. Pedro conhecia aquele lago de Genezaré como conhecia a palma de sua mão. Pedro era um pescador experiente. Diz a palavra que ele trabalhou a noite toda. Ele falou: temos trabalhado a noite toda e nada pescamos. Porém, sob a tua palavra, eu irei lançar as redes. Que palavra é essa? A ordem que Jesus estava dando? Não. A autoridade que Pedro percebeu trabalhando, mas ele percebeu a autoridade que Jesus tinha na sua palavra. E não tem como resistir à ordem de Jesus quando nós conhecemos a autoridade da palavra de Jesus. Você já conhece a autoridade da palavra de Jesus? Você já experimentou, tem experimentado essa autoridade sobre a sua vida? Vem comigo no próximo vídeo, para nos dar continuidade desse assunto.